Mitos sobre o sono, o que é verdade e o que não é. Neste vídeo, vou desvendar mitos sobre o sono e você vai dormir muito melhor entendendo o que é mito e o que é verdade. Assista a este vídeo até o final e você vai descobrir se vermes causam ranger de dentes. Mito número 1. O cérebro não está ativo durante o sono. Com o desenvolvimento da sonologia e a possibilidade de estudar a atividade do organismo durante o sono, especialmente do cérebro, descobriu-se que o sono é um processo de extrema importância e complexidade. O cérebro não dorme à noite. Como se descobriu, o cérebro continua trabalhando ativamente e resolve duas grandes tarefas importantes. A primeira é a recuperação física do organismo. E, de fato, os centros do cérebro que durante o dia interagem com o ambiente ao nosso redor, esses mesmos centros do cérebro começam a direcionar a regulação para os órgãos internos. Ver o que e como precisa ser ajustado. Além disso, se analisarmos o sono usando, por exemplo, a polissonografia, o que vemos também é um processo bastante complexo. Temos o primeiro estágio do sono, o segundo com os chamados complexos K e fusos do sono, o sono delta, o estágio profundo do sono, quando é produzido o hormônio somatotrópico, o hormônio do crescimento e a testosterona. O acúmulo de energia acontece. Temos a fase do sono, movimento rápido dos olhos, quando ocorrem os movimentos rápidos dos olhos e é quando sonhamos. Por que quando um bebê nasce ele dorme tanto? Bem, parece estranho, não é? Que natureza boba! O bebê nasce e passa 17, 18 horas por dia simplesmente dormindo. Em vez de aprender inglês, pedalar ou ajudar a mãe em casa. O bebê nasceu pesando 3,5 kg. Quando o menino K atingir a maioridade, seu peso será de 70 kg. Em 17 anos, o peso corporal aumentará 20 vezes. E o cérebro precisa, durante a noite, monitorar para que tudo isso se desenvolva de forma harmoniosa. Órgãos, sistemas, tecidos e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. O fato é que, nos primeiros 6 anos de vida, a criança aprende 80% de toda a informação audiovisual que ela vai aprender durante o resto da sua vida. E você imagina o volume de informação que esse cérebro da criança precisa absorver durante esses 6 anos? E é importante garantir um sono de qualidade, dar ao nosso cérebro a oportunidade de realizar esse trabalho noturno e assim vamos viver muito melhor, com mais qualidade e por mais tempo. Se você dormiu e acorda de manhã se sentindo animado, descansado, bem disposto e, no geral, como um bebê saudável que está feliz com a vida, deixe seu like. Mito número 2. É preciso dormir 8 horas. Nós temos um conceito chamado variabilidade de parâmetro. Vamos pegar a altura. A altura média de um homem é de 174 centímetros. Mas eu sempre lembro do Danny DeVito, que tem 150 centímetros. Temos Schwarzenegger, mas se pegarmos atores com 188 centímetros, se a média é 174, então a variabilidade é bastante significativa. Então, se pegarmos e fizermos a média do sono de todos, sim, vai dar aproximadamente 8 horas. Mas existe uma variabilidade individual do sono e ela varia de 4 a 12 horas. Existem pessoas que dormem pouco. Thatcher dormia pouco, Napoleão, Trump, John Rowling e assim por diante. Muitas pessoas dormem pouco, enquanto outras precisam de 10 a 11 horas de sono. Por exemplo, o sono mais famoso foi o de Einstein. E por isso é impossível encaixar uma pessoa assim, nesse leito de Procusto, tipo aqui 7h59 está certo, mas aqui 8h01 já está errado, tem que dormir 8 horas. Não, existem muitos mitos sobre como melhorar o sono. E às vezes, quando você lê na internet, percebe que são mais mitos, que podem até piorar a qualidade do sono se você fizer algo errado. Principalmente ao falarmos sobre lidar com o estresse. Recentemente, escrevi o livro Estresse e Insônia, Como Sair do Círculo Vicioso. E lá tem uma instrução clara de 12 passos, planejada para 2 semanas, sobre como melhorar o seu sono. E lá, pode-se dizer, não são mitos, mas sim a realidade. Se você aplicar isso, com certeza vai melhorar o seu sono. No link na descrição deste vídeo, você pode encontrar este livro maravilhoso. Mito número 3. Dormir antes da meia-noite é mais benéfico. Vou dizer, até circula na internet uma tabela dessas, onde dormir das 8 às 9 vale quase como 6 horas de sono, e dormir das 5 da manhã às 6, como se fossem apenas alguns minutos de sono. Bem, no geral, isso é uma completa bobagem. Talvez eu não esteja me expressando exatamente em termos médicos, mas quero dizer, sabe, sobre essa tabela é bobagem.
Mas sobre o fato de que dormir antes da meia-noite é mais benéfico do que depois, os médicos vão te contar sobre isso também. Bom, nem vou falar dos vários psicólogos, nutricionistas e assim por diante, mas isso é um equívoco geral. A questão é que nós, claro, temos um ritmo circadiano diário relacionado à troca do dia e da noite, mas esse ritmo diário, especialmente com o surgimento da iluminação, pode mudar. Sim, ele continuará sendo de 24 horas. Mas, por exemplo, uma pessoa pode ir dormir às 10 da noite e acordar às 6 da manhã, e ela vai dormir suas 8 horas e, consequentemente, descansar normalmente. Esses são os defensores do sono saudável antes da meia-noite. Quando ele acorda às 6 da manhã, dizem, claro, isso é ótimo, ele se sente bem porque dorme assim. Mas ouso assegurar a vocês, se a pessoa tiver algum trabalho que exija trabalhar à noite e ela mudar sua rotina, por exemplo, começar a dormir às 2 da manhã e acordar às 10 da manhã, essa transição levará poucos dias. É como um jet lag social. Mas vamos ajustar nossa rotina e a pessoa vai viver de acordo com o novo horário e toda a produção hormonal vai se adaptar ao novo cronograma. Bem, você pode perguntar, como assim? A melatonina deveria ser produzida até 21h e parar de agir às 6h da manhã. A questão é que a produção de melatonina está fortemente ligada à iluminação. E com o surgimento da civilização e da iluminação, nós podemos tranquilamente enganar o nosso organismo. Ou seja, se uma pessoa muda o sono das 10 da noite até as 6 da manhã para das 2 da manhã até as 10 da manhã, ela só precisa ficar sob luz artificial até as 10 da noite, ou pelo menos até as 9h30. E essa luz de escritório bem brilhante, 6.500 kelvins. A chamada temperatura de cor será percebida pelo cérebro como dia. E só quando tirarmos essa luz e a deixarmos um pouco mais fraca, antes de dormir, o cérebro vai interpretar que está anoitecendo e iniciar a produção de melatonina. Na verdade, o mesmo ciclo de 24 horas será mantido, mas um pouco deslocado para mais tarde. Nesse sentido, sempre me recordo de uma breve entrevista que fiz com o cosmonauta Sergei Ryazansky. Perguntei a ele, e na órbita, como vocês dormem? Vocês têm 45 minutos de dia e de noite? O principal é dormir de acordo com o cronograma. Dormir exatamente no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Se você começa a dormir demais, vai ser ruim. Dizem que dormir antes da meia-noite é mais saudável do que depois. Mas onde é antes e depois da meia-noite? Na órbita, aliás, é verdade. O ponto é seguir o cronograma à risca. 45 minutos de dia, 45 minutos de noite. Vivemos pelo relógio de pulso. Disciplina é essencial. Dormimos 8 horas, trabalhamos o resto do tempo. Dormimos 8 horas, trabalhamos. Isso considerando que a cada 45 minutos, sim, o dia vira noite. Há uma crença de que todos os idosos acordam muito cedo, sugerindo que as pessoas se tornam madrugadoras na velhice. Sim, com o tempo, os fusos horários vão acelerando aos poucos. Quando uma criança nasce, nos primeiros anos ela segue o ritmo de 24 horas. Quando o ciclo de 24 horas se estabelece, ele tem 24 horas. Na adolescência, as pessoas geralmente se tornam mais noturnas, ou seja, por algum motivo o relógio biológico interno desacelera. E depois, na velhice, ele começa a acelerar novamente. E nesse sentido, sim, as pessoas idosas muitas vezes tendem a se tornar matutinas, vão dormir mais cedo e acordam mais cedo. Sim, essa é uma característica fisiológica interessante dos idosos. E você, é coruja ou madrugador? Por favor, escreva nos comentários. E escreva também, aliás, quando o casal é formado por um homem corujão e uma mulher madrugadora, isso pode ser difícil de conviver. Comente se estiver passando por isso também. E eu vou dar dicas de como tentar sincronizar seus ritmos, caso eles sejam diferentes dos ritmos do seu parceiro ou parceira. Mito 4. Nos finais de semana, é possível recuperar o sono perdido durante a semana. Imagine uma pessoa durante a semana. À noite tem algumas atividades, vai dormir mais tarde, especialmente se for uma pessoa noturna, e vai para a cama à meia-noite. E de manhã acorda às 6 horas, porque é preciso ir cedo para o trabalho. Mas a pessoa não precisa de 6 horas, e sim de 7 ou 8 para dormir bem. E ela começa a acumular essa falta de sono durante a semana. O déficit de sono é real. Chega a sexta-feira. Bem, claro, ainda é preciso sair. Tchelovek sai. Não vai dormir à meia-noite, mas sim às 3 da manhã, porque é uma coruja e gosta de passear. E acorda à 1 da tarde, tendo dormido muito bem.
Como ele acordou à 1 da tarde no sábado, também vai dormir depois da meia-noite de sábado para domingo. De novo, acorda à 1 da tarde, também tendo dormido e descansado muito bem. Na semana, no geral, tudo está bem. Mas vamos olhar o outro lado da moeda. A pessoa começou a acordar 7 horas mais tarde em comparação com os dias de trabalho, ou seja, ela basicamente mudou seu fuso horário em 7 horas para mais tarde. É como se ele tivesse voado de Vladivostok para Moscou. E no domingo a pessoa pensa, preciso tentar dormir mais cedo, mas ela só acordou à 1 da tarde. Ele não consegue dormir, se tortura até o meio da noite, mas precisa acordar às 6 da manhã. A pessoa já acordou 2 vezes à 1 da tarde, então seu corpo se acostumou. Naturalmente, é extremamente difícil para eles acordarem, de manhã. Ele começa a tomar grandes xícaras de café, chá, algum tipo de energético, começa a cochilar e mais ou menos termina o trabalho de qualquer jeito. Tudo bem se ele conseguir trabalhar até a noite, mas às vezes ele chega e ainda tira uma soneca de 1 ou 2 horas. E depois ele de novo não consegue dormir e depois ele de novo não consegue dormir. E, na verdade, surge o que chamamos de jet lag social, ou síndrome da mudança de fuso horário causada por fatores sociais. Ou seja, a pessoa basicamente muda o fuso horário em 7 horas para um lado e depois para o outro. Sabe-se que, se a diferença for maior que 2 horas, surgem problemas no organismo, os ritmos circadianos se desregulam e o funcionamento normal dos órgãos internos é prejudicado. Os problemas começam com o intestino, constipação, diarreia, indigestão, dores de cabeça, alteração da pressão arterial, ou seja, muitos problemas no organismo estão ligados e dependem dos ritmos circadianos. Isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, surgem problemas de insônia, a chamada insônia do fim de semana, quando a pessoa não consegue dormir de domingo para segunda-feira. Ele começa a ter alguns problemas de saúde, mas de alguma forma ele acaba voltando mais ou menos ao normal. Na semana seguinte, tudo se repete. Ele volta a dormir demais novamente. E assim acontece 4 vezes por mês. Lembra como falamos sobre o quão prejudicial é mudar o relógio em 1 hora para o horário de inverno ou de verão 2 vezes por ano? As pessoas acabam morrendo e a produtividade cai, entre outros problemas recorrentes. Aqui a pessoa provoca jet lag em si mesma 4 vezes por mês. Não é de 7 horas, mas de 2 a 4, o equivalente a um voo de Krasnoyarsk para Moscou e de volta. Também é um problema. Então, no geral, isso aqui é um mito óbvio. Tente acordar nos fins de semana não mais de 2 horas mais tarde do que nos dias de trabalho. Sim, talvez você durma um pouco menos, mas aí de sábado para domingo você vai dormir um pouco mais cedo e de domingo para segunda também vai dormir bem, vai pegar no sono direitinho e, nesse sentido, isso pode melhorar significativamente a qualidade de vida e até eliminar a insônia se você sofre com ela devido a essas mudanças bruscas de horários. Eu sei que existem pessoas que não sonham, como muitas ciganas. Até assisti a um programa sobre isso. Ela dizia, eu não vejo sonhos porque sou uma pessoa boa. Até que ponto isso é verdade? Meu Deus, eu pensei na hora. Sou uma pessoa horrível, pois sonho todas as noites. Pessoas horríveis estão com você. Na verdade, a fase dos sonhos, o estágio movimento rápido dos olhos do sono, o chamado, quando sonhamos, ela existe para todos e sempre. E ela ocupa aproximadamente 20% do tempo do sono. Ou seja, uma pessoa que dorme 8 horas normalmente sonha por aproximadamente 2 horas desse período. Sim, são 3 ou 4 episódios por noite, um pouco menos no começo, um pouco mais perto da manhã, mas no total são 2 horas. Outra coisa é que algumas pessoas se lembram e outras não. Por quê? Bem, uma das explicações é que quando a pessoa acorda diretamente na fase movimento rápido dos olhos do sono, ou logo depois, ela se lembra do que sonhou. Porém, basta apenas 5 minutos da fase seguinte ao sono movimento rápido dos olhos e se a pessoa for acordada, ela dirá, não tive nenhum sonho. E por fim, essa também é uma pergunta frequente dos pacientes que me procuram por bruxismo, por ranger os dentes durante o sono. Geralmente eles dizem, doutor, eu ranjo os dentes durante o sono. Fizemos exame de vermes e não temos vermes. Isso é uma completa bobagem. Não tem nada a ver com vermes. Não vermes, claro, existem por si só, mas eles não influenciam em nada a presença ou ausência de bruxismo ou ranger de dentes durante o sono. É uma doença neurológica que pode ser causada por vários problemas, falta de vitaminas, microelementos, características neurológicas da pessoa, estrutura dos dentes, relações incorretas entre a mandíbula superior e inferior. É preciso investigar isso.
Mas não é necessário fazer exame de vermes se você range os dentes. E principalmente, não conte isso ao médico, porque isso só vai provocar um certo sorriso irônico do médico.